Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos todos culpados. Agora vamos e anunciemos a casa do rei. Aleluia. Olhe para a palavra nesta noite. Olha aí, você que está com Bíblia, veja o versículo 6. O versículo, capítulo 6, 24. Essa é uma história interessante do Velho Testamento. 6, 24, diz assim: depois disso, juntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu a Samaria. O texto diz que há um rei na Síria chamado Ben-Hadad. E Ben-Hadad, ele diz: eu vou expandir o meu reino. Do lado esquerdo tem a Síria, não dá para invadir. Mas ele disse: tem Samaria, cidade pequena, próspera, e que fica numa região boa, entre as montanhas, entre o Jordão e o mar Mediterrâneo. E então ele disse: eu vou cercar a cidade. Em vez de entrar e ir para uma guerra direta, eu vou cercar a cidade. Então, Ben-Hadad fez um cerco a Jerusalém, a Samaria. Isto no ano 840 a.C. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de outro cerco, outra cidade sitiada, mas bem recente, 1941, uma cidade chamada Stalingrado. Já ouviu falar dessa cidade? Hoje é São Petersburgo. Essa cidade foi cercada pelos nazistas no ano de 41 a 44. Durante 3 anos, Hitler cercou a cidade. Havia 3 milhões de pessoas morando em Stalingrado. Eles começaram a comer rato. Eles começaram a pegar o sapato e colocar dentro da água, esquentar para ver se ficava algum gosto. Ver se tinha um gosto de sopa. Eles começaram a comer madeira. E em 1944, com a ajuda dos aliados, Stalin, a cidade conseguiu romper o cerco e conseguiu entrar caminhões com alimentação. Esta mesma situação que nós estamos aqui vivendo de Stalingrado, agora em Samaria. Samaria é capital de Israel. E quem está ali é Jorão. Sabe quem é Jorão? Jorão é filho de Acabe. Sabe quem é Acabe? Acabe é aquele rei que quando jovem, ele disse: eu vou me casar. Mas eu não quero essas moças aqui de Israel que vão para a igreja sábado, não. Eu quero uma moça longe. E ele foi lá para os Sidônios. E ele casou com uma moça bonita. Chegou lá e disse: essa moça é bonita. Disse: essa que eu quero. O nome dela chamava-se Jezabel. Essa, é a tal de Jezabel. E ele casou. Jezabel disse: olha, eu sou bonita. Quer casar comigo? Case. Mas eu vou levar os meus deuses, os meus sacerdotes para Samaria. E o meu Deus chama-se Baal. E Acabe, apaixonado por Jezabel, disse: vamos lá, pode deixar. E lá tiveram um filho chamado Jorão. Esse Jorão que está aqui. A cidade está cercada. 3 meses se passaram. Ninguém entra e ninguém sai. Falta farinha, falta arroz, falta comida, e a idolatria está ali. Onde estão os seus deuses? Onde está o bezerro de Samaria? Onde estão os seus ídolos? Ninguém pode ajudar vocês. E Ben-Hadad sabe, vão morrer todo mundo de fome. Não vou perder um soldado. Estão ali. E de repente diz que o cerco foi tão grande, que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos. O esterco do pombo podia ser comido pelas pessoas. Mas Jorão se desesperou quando uma mulher viu ele e disse: acode, meu rei. E o rei disse: se Deus não te acudiu, que eu posso te acudir? Ele disse: mas meu rei, escuta a minha história. Está no capítulo 6. Minha vizinha,
Eu acertei com minha vizinha, a mulher está contando a história, para comer o filho dela cozido. E nós cozinhamos o filho dela e comemos. No outro dia, quando chegou na hora de comer o filho dela cozido, ela não quis. E é popular, e nós estamos revoltados com ela. E o rei diz, chega. A desgraça de tudo isso é Eliseu. Prenda Eliseu. Prenda Eliseu. E o capitão foi lá prender Eliseu. Eliseu estava em Samaria também. Eliseu, aquele que é o substituto de Elias. E quando o capitão chegou, Eliseu disse, eu tenho uma palavra profética para essa cidade. Amanhã, de manhã, vai ter tanta farinha nessa cidade, que vocês vão dar farinha um para o outro. Amanhã vai ter tanto pão nas padarias, tanta carne no mercado, que as pessoas vão esquecer. O capitão disse, nem Deus pode fazer isso. E o texto conta que naquela madrugada, 4 leprosos estão ali no muro. E os 4 leprosos estão dizendo, o que vamos fazer da nossa vida? Se nós entrarmos na cidade, vamos morrer de fome. Se nós irmos ao acampamento dos inimigos, eles vão nos matar. Se ficarmos, morremos. Se entrarmos, morremos. O que vamos fazer? Aí um disse, vamos nos entregar. Quem sabe, eles nos dão uma sopa quente. E é melhor morrer de barriga cheia do que de barriga vazia. É melhor comer uma sopa quente e morrer. Então, naquela madrugada, eles foram para o acampamento do lado Ben-Hadad e da Síria. Chegaram lá, o acampamento está completamente vazio. Porque naquela madrugada, Deus trouxe sobre aqueles soldados, sobre aquele exército, uma zoada tão grande que eles disseram, Israel alugou os cavalos do Egito, Israel alugou os cavalos dos inimigos e agora vem todos sobre nós. E eles correram e foram embora. Diz o texto que os soldados abandonaram o seu soldo. E os leprosos entraram numa tenda, encontraram comida, encontraram água. Comeram e correram. Entraram em outra tenda, encontraram comida e água e correram. Entraram na terceira tenda. Depois eles disseram, não há ninguém aqui. O acampamento está livre. Nós podemos comer e beber de madrugada. E eles começaram a comer e beber. Porque o cerco, a fome era grande. Até que um parou e disse, não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas. Se nós nos calarmos, algum mal vem sobre nós. Ele está dizendo, espera aí. Milhares de pessoas da Samaria podem morrer essa madrugada. Aqui no acampamento temos pão, temos água, temos farinha, temos carne. Temos que correr ao rei, temos que correr à cidade e dizer, saiam do cerco e venham para cá, porque vocês vão comer. A profecia de Deus aconteceu. Finalmente, Deus trouxe comida para todos. E eles foram à casa do rei e disseram, saiam todos da cidade. O acampamento está abandonado, não há mais cerco. E não é só isso, os soldados deixaram toda a comida. Eu aprendo 3 lições nessa história. Eu aprendo que nós precisamos pregar o Evangelho. E por que nós precisamos pregar o Evangelho? Eles estão dizendo, hoje é dia de boas novas. Se nós nos calarmos, algo mal vem sobre nós. E eu entendo que há 3 lições aqui sobre pregar o Evangelho. A primeira lição que eu aprendo aqui, que precisamos pregar o Evangelho, é porque nós temos que pregar o Evangelho, porque nós temos. Naquela madrugada, os leprosos estão percebendo que há milhares e milhares de comida, de pão e de água. Eles sabem dessa boa notícia, mas o cerco, Samaria não sabe. Eles disseram, vamos lá, hoje é dia de boas novas. Nós temos que pregar o Evangelho porque nós temos. Anunciar as boas novas não é serviço dos anjos, é serviço da igreja. Se bem que os anjos gostariam. Deus disse, vocês vão anunciar só para Maria e os pastores. O resto é da igreja.
Os anjos não estão aqui. Deus disse, esse é privilégio da igreja, anunciar e comunicar a todo homem o evangelho. Junto com a natureza, com os rios, com as mulas e com o jumento e com as pedras. Porque se as pedras pararem de clamar, se a igreja parar, as pedras vão clamar. Esse é o privilégio da igreja. Por isso eu creio que nós temos. Você tem algo para contar. Você tem algo. E esse algo, esse pão, essa fartura espiritual que você experimentou em Cristo Jesus, precisa ser compartilhado com alguém. E quando eu falo isso, eu digo, eu experimentei algo. Eu conto sempre isso. Um dia, 1978, o pastor José Araújo estava pregando lá em Ceilândia. E ele pregou e disse quem gostaria de aceitar Jesus. E naquela noite eu levantei a minha mão e convidei Jesus a entrar no meu coração. Algo sobrenatural entrou no meu coração naquela noite. O meu vazio existencial, a minha fome foi substituída pelo pão da vida. Jesus entrou no meu coração. E a partir daquela noite eu nunca mais tive fome. Amém? 1978. Nós temos algo para contar. Então eles estão dizendo, nós não fazemos bem. Hoje é um dia de boas novas. E nós nos calamos. A função da igreja é pregar o evangelho. Nós estamos aqui com essa função. Estamos aqui para glorificar o nome de Deus. E quando a igreja prega o evangelho, duas coisas acontecem. Primeiro, o diabo fica irritado com você. Se você determinar no seu coração de anunciar as boas novas, o inferno vai se levantar contra você. Porque a função do diabo é encher o inferno com pessoas, escravizar e manter as pessoas amaldiçoadas pelo pecado. Mas o nosso Deus, nosso Pai, a alegria do nosso Deus, como Pai, é ver o céu cheio, lotado de homens e mulheres, de tribos, línguas e nações, de todos os lugares. Esse é o desejo do nosso Deus. A igreja precisa dizer para cada homem e cada mulher, ninguém precisa ir para o inferno. A salvação já está completa. A obra de redenção já está completa. Todo ser humano, a Bíblia diz, vinde, comei e bebei de graça da água da vida. Apocalipse 21, todos são convidados. A igreja tem essa função. Por isso eu creio que todos os dias na igreja, no nosso culto, nossa celebração, nós deveríamos começar assim. Vamos começar o culto agora? Então vamos lembrar qual é a razão da nossa existência aqui na terra. Porque tem hora que a gente esquece, não esquece? Tem hora que os irmãos ficam preocupados com, será que isso aqui não atrapalha? Será que a igreja está bem? Será que essa pintura aqui? Será que esse ar-condicionado está bem? E esquecemos que a nossa função aqui é esvaziar o inferno e encher os céus. Eu tenho certeza que você jamais gostaria que algum parente seu fosse para o inferno. E você diz, pastor, pensa numa pregação chata e falar do inferno. Mas o que eu posso fazer? Está lá na palavra de Deus. É o lugar de sofrimento. Então, quando a gente vem para o culto, nós deveríamos todos os dias, antes de começar o culto, dizer, vamos lá pessoal, vamos lembrar da missão da igreja. E eu diria que, se nós fôssemos fazer hoje à noite, nós diríamos 3 coisas sobre a missão da igreja. Nós ficaríamos em pé, e diríamos, qual é a primeira coisa da igreja? Qual é a primeira função da igreja? Primeira função da igreja, qual é? Anunciar o reino de Deus. É dizer que nós estamos aqui para adorar o Cordeiro que foi morto e com seu sangue nos comprou. Pessoas de todo lugar, de todos os lugares, tribo e nação, nos comprou e nos constituiu como reino e sacerdote. Ele nos comprou, aquele Cordeiro de Deus, que morreu e com o seu sangue comprou você para a glória de Deus. Primeira coisa, no culto, é saber que você foi comprado pelo Cordeiro de Deus, com o sangue do Cordeiro, e você foi constituído como sacerdote do Velho Testamento, agora você é sacerdote da Nova Aliança. Você tem poder e capacidade para ministrar diante do altar, amém? A segunda coisa, antes de começar o culto, eu diria que nós temos que dizer o seguinte, nós estamos aqui para anunciar o Evangelho para todos os lugares, para
todas as pessoas, para todo mundo, no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho todo, ao homem todo, que se arrependam dos seus pecados. Essa é a missão da igreja. Dizer a todas as pessoas, se arrependam, se convertam. Hoje nós temos de graça a água da vida. E a terceira coisa que eu vejo que nós precisamos fazer, antes de começar o culto, é compreender que a igreja é o reino de Deus. Nós vivemos aqui nessa questão, nessa perspectiva teológica, entre a queda e a graça. Estamos ainda no mundo imperfeito, estamos no mundo transitório, mas em breve Deus vai restaurar tudo que o diabo e o pecado tirou de você. Essa é a esperança da igreja. Um dia, nós sabemos disso, Deus vai restaurar todas essas coisas. Nós estamos ainda vivendo essa dimensão da queda. Mas pela fé, nós sabemos que um dia nós seremos restituídos para a presença de Deus. E tudo que o diabo e o pecado roubou, Deus vai nos restituir para a sua glória, amém? Então nós estamos aqui para isso. Esse aqui não é o nosso mundo. Nós estamos aqui, a igreja foi convocada para ministrar o evangelho até que ele venha. Então, quando nós vamos para o culto, quando você vive a vida cristã, você entende essas três coisas. Eu fui lavado pelo Cordeiro que foi morto e com o seu sangue me constituiu rei e sacerdote. Eu fui chamado para pregar o evangelho em todos os lugares a todo homem. E eu fui chamado também para entender que em breve tudo será restituído. E é isso que pregamos. A toda a natureza, todo o cosmos, todo o universo será restituído para a glória de Deus. Nós pregamos o evangelho porque nós temos. Nós temos a nossa redenção em Cristo Jesus. Você tem. Nós temos a nossa herança. Se é uma coisa que você precisa saber, é que você é herança de Deus e você tem o seu galardão. E a Bíblia diz que esse galardão, essa herança é incorruptível. Nem a morte pode tirar de você. Essa herança ela é incontaminável. Nem o pecado pode tirar essa herança de você. Nada pode tirar a herança que Deus tem para você. Amém? Deus tem uma herança. Quando você chegar no céu, você vai desfrutar da herança que Deus lhe deu. Então você diz, pastor, eu não tive muito sucesso aqui na terra. Mas saiba que no céu você é um vencedor. Você vai vencer no céu. Porque o Senhor Jesus venceu e constituiu você como sacerdote e como rei ali da eternidade. Nós temos essa promessa. A palavra de Deus diz em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Deus tem preparado para você. Por isso nós temos que anunciar a todo homem, a toda mulher, porque nós temos. Não só isso, Ele nos deu autoridades, toda autoridade é dada para você. Se alguém questionar a sua fé, questionar a sua mensagem, você diz, questione com Deus. Foi Ele que me disse para anunciar o evangelho. Foi Ele que disse que existe um novo céu e uma nova terra. Foi Ele que falou que há perdão, a graça, o Pai está de braço estendido para receber todas as pessoas. Foi o evangelho que me disse que Satanás será destruído, lançado no fogo eterno. E o Cordeiro vai reinar com os remidos em toda a eternidade. Nós temos um evangelho que oferece um guia seguro para a eternidade. Então você tem algo para contar. É isso que aqueles leprosos estão dizendo. Não fazemos bem. Aqui no acampamento, nós temos pão, temos farinha. E em Samaria, o povo está com fome. Vamos e anunciemos. Esta é a função da igreja. Nós podemos celebrar, nós podemos fazer churrasco, podemos fazer café. Mas a função da igreja é impedir que o reino de Satanás domine o coração das pessoas. Amém? Enquanto houver um cristão, Satanás não será rei desta terra. Porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, o Senhor Jesus é o rei de todas as coisas. Aleluia! A segunda coisa, porque nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho porque eles precisam. Nós precisamos pregar o evangelho porque eles precisam. Os leprosos disseram, vamos correr à casa do rei. Lá há fome e desespero. Vamos correr,
vamos anunciar. E eles chegaram lá e bateram nas portas, e o pessoal disseram: o que foi? Eles: venham, tem farinha, tem farinha, tem farinha. Aonde é que tem farinha? Se uma cabeça de jumento está valendo 80 ciclos, o esterco do pombo está valendo 5 ciclos. Aonde vocês encontraram farinha? Nós encontramos farinha. Acabou o sofrimento. Vai ter ovo acebolado, vai ter pão, vai ter farinha para comer o dia todo, tem carne. Vamos festejar. Eles correram naquela madrugada. Talvez algum dissesse: não, vamos esperar 6 horas da manhã, quando a padaria abrir, mas não tem pão na padaria. Vamos esperar até 6 horas da manhã, quando o açougue abrir, mas não tem carne no açougue. Vamos esperar até 6 horas da manhã, quando o supermercado de Samaria abrir, mas não tem nada nas prateleiras. Vamos correr e anunciar ao rei que eles precisam. Nós precisamos pregar o evangelho porque as pessoas precisam. O homem sem Cristo está perdido. É isso que diz a palavra de Deus. Todos pecaram. O homem está morto em seus delitos e pecados. O homem sem Deus precisa do evangelho. Jesus é a única solução de Deus para o pecado do homem. Então nós precisamos pregar o evangelho porque eles precisam. O século 21, irmãos, será um século onde as pessoas vão precisar desesperadamente de Deus. E as pessoas perguntam: quais são os problemas do século 21? Este é um século de medo. E há 3 coisas pelas quais as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo em função de um medo de uma grande guerra nuclear. E as pessoas estão dizendo: qualquer hora, as nações entrarão em conflito e haverá uma grande guerra. Agora mesmo, a Rússia está com 100 mil homens para invadir a Ucrânia. Há 100 mil homens na fronteira invadindo a Ucrânia. Os países estão dizendo: se você invadir, nós vamos entrar numa guerra. E todos os países que estão falando têm armas nucleares. Isso causa medo e terror. Mas também as pessoas estão com medo das mudanças climáticas. Há muita ameaça. Há lugares na África onde não se planta mais batata, há sequidão. Há os lugares a enchente. O mundo está começando a ficar em desordem completa. Há um medo de que a tecnologia tire o emprego das pessoas, que a tecnologia destrua nossas relações. Há muitos medos. Mas o maior medo do século 21 é a angústia. Porque o medo eu posso detectar, mas a angústia é um poder maligno que entra no coração dos homens. Deixa os homens apavorados, abandonados. Este será o século da angústia, do medo excessivo, tomando conta das pessoas. Por isso a igreja precisa levantar a voz e dizer: minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá, mas paz eu vos dou para todos vocês. Amém? A paz que não confunde. Esse é o Senhor Jesus nos prometendo dar paz aos nossos corações. E esta é a missão da igreja: alcançar as pessoas. Há 7 bilhões de seres humanos na Terra. E os missionários dizem que 4 bilhões, mais ou menos, tem o Evangelho. Há 3 bilhões de pessoas no mundo hoje que não conhecem o Evangelho. E a maioria estão na Ásia. E é lá que estão os grandes países. Lá que está a Índia, a China, o Paquistão. Lugares onde o Evangelho não chega, não anda. 60% desses países não conhecem o Evangelho e estão ali esperando a pregação. Quanta escravidão na Índia, quanto comunismo na China, quanto desespero em outros países, esperando que o Evangelho chegue e liberte essas pessoas. E há países terríveis que não conhecem o Evangelho. A Coreia do Norte, não há uma igreja lá. Afeganistão, Somália, Sudão, Paquistão, não há ninguém ali pregando o Evangelho. E tem países que nós nem sabemos. Você já viu falar do Azerbaijão? Você já viu falar do Cazaquistão? Você já viu falar do Afeganistão? Afeganistão nós sabemos, né? Você já viu falar do Turquemenistão? Coreia do Sul? Sabe, né? São países que nós nem ouvimos falar, mas moram milhares de pessoas, milhões de pessoas que estão aguardando a pregação do Evangelho.
graças a Deus, que nós vivemos num país onde nós temos Bíblia e temos igreja espalhada por todos os lugares, amém? Louve a Deus por nossa nação e que Deus continue mantendo a nossa nação desse jeito. Nós precisamos pregar o Evangelho, e uma das boas maneiras de pregar o Evangelho é usar a internet. Mande mensagem para o seu amigo. Vai ter uma pregação na igreja, pega a sua internet e mande, olha, está aqui um convite para você. Na minha época, da década de 80, nós íamos pelo Nordeste com o filme Jesus, de cidade em cidade, naquela Kombi, passando o filme Jesus no telão. Mas mudou as coisas, agora a internet está à disposição. No Brasil, 90% de todo mundo tem internet. Então você pode pegar e evangelizar. Talvez você não precise de porta em porta, mas você tem um vizinho, tem alguém, e você diz, olha, que mensagem maravilhosa eu ouvi nessa manhã, eu aprendi nessa manhã, eu escutei, deixa eu mandar para alguém. Há tantas maneiras, estratégias. O problema é que nós temos uma geração de crentes preguiçosos. A geração antiga caminhava milhares e milhares de quilômetros para achar uma igreja. Hoje as igrejas vão atrás de você, né? Comece a evangelizar. 70% das pessoas que vêm à igreja, elas não vêm por causa da televisão, elas vêm pela amizade, pelo evangelismo pessoal. É através do contato pessoal, da amizade, que as pessoas se aproximam da igreja. A maioria das pessoas tem dificuldade de vir à igreja. Por isso que é importante o contato, a amizade, do seu vizinho, do seu bairro, do seu parente, dizendo para ele, olha, vai ter culto hoje à noite. Olha, deixa eu lhe falar sobre o Evangelho de João e a evangelização. Nós precisamos pregar o Evangelho porque eles precisam. Esta é a geração da angústia, é a geração da depressão, esta é a geração do medo. O Evangelho é para a geração do século 21. E a terceira razão, porque precisamos pregar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho porque haverá perigo se falharmos. Eles disseram, hoje é um dia de boas novas. Se nós nos calarmos, algum mal virá sobre nós. E imediatamente os leprosos foram à cidade e dizer para toda a cidade, acordem, se levantem, a farinha é disponível para todo mundo. Haverá perigo. Por quê? Porque se você desobedecer a ordem do Senhor Jesus, você está pecando contra Deus. O crente que não evangeliza está pecando contra Deus. O crente que não fala do céu, da vida eterna, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus, está pecando contra Deus. Porque você recebeu uma ordem direta. A Bíblia diz, ide e pregai a toda criatura. Enquanto houver um ser humano na terra, na tribo, na etnia ou na língua que não conheça Jesus, a igreja não pode descansar. Não podemos tirar férias. Enquanto houver um ser humano dizendo, eu ainda não sei quem é Jesus. Se você não prega o Evangelho, você está em desobediência contra Deus. E o profeta Ezequiel, quando recebeu a missão, Deus disse para ele o seguinte, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, mas se tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém o seu sangue será requerido da tua mão, ó Ezequiel. Deus está dizendo, olha meu irmão, se o ímpio morrer sem você, você também é culpado indiretamente, porque você estava do lado dele, e você nunca falou do Senhor Jesus. Quem vai pregar o Evangelho? Eis-me aqui, envia-me a mim. A evangelização tem consequências eternas. Quando você evangeliza alguém aqui, você não simplesmente oferece paz para o coração da pessoa, você está semeando para a eternidade. Este é o Evangelho. O Evangelho vai jorrar, não agora, mas também para toda a eternidade. Haverá um inferno de tormentos para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Por isso a igreja precisa anunciar. O apóstolo Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar toda a riqueza do Evangelho. E se você também não falar o Evangelho, as pessoas não vão experimentar o privilégio de ser um seguidor de Jesus em nossa geração. Se você não pregar o Evangelho, muitas pessoas não vão experimentar a alegria da salvação. A alegria de se encontrar com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, 3 coisas acontecem. Você tem perdão de pecados no passado.
O Evangelho garante justiça para os seus pecados através do sangue de Jesus. Mas o Evangelho garante também, agora no presente, o Evangelho diz que você não é só justo, mas você é santo em Cristo Jesus. Há um processo de santidade no seu coração. O nosso Deus santo declara você santo. Mas não é só no passado, no presente. O Evangelho também é para o futuro. Glorificação. Quem está em Cristo tem esperança da glória de Deus. Quem está em Cristo tem esperança de um dia morar ao lado do nosso Deus. Tirar isso de alguém é condená-lo ao inferno. O seu vizinho, o seu parente tem o direito de ter justiça, de ter santidade e de ter glorificação. É isso que o Evangelho oferece. Porque quem está em Cristo tem uma nova vida, uma vida abundante. E os nossos pecados foram esquecidos, jogados no fundo do mar. E agora nós temos uma nova relação. Nós podemos dizer, Deus é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Eu amo, eu não sou mais órfão. É isso que o Evangelho propõe. A função da igreja é estabelecer uma grande batalha contra Satanás e anunciar o Evangelho. Por quê? Porque se nós não anunciarmos, haverá perigo. Você imagina agora os 4 leprosos chegando em Samaria, milhares estão morrendo de fome. Gente comendo cabeça de jumento, esterco de pombo. E agora estão dizendo, olha, saiam, saiam. E eles saem para o acampamento e encontram fartura e grande comida. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é a promessa do Evangelho. Amém?